Explorando João Pessoa, uma jornada pela história. Bem-vindos ao nosso podcast, onde vamos explorar a fascinante história da cidade de João Pessoa, no coração da Paraíba, no Brasil. Prepare-se para uma viagem no tempo, enquanto mergulhamos nas raízes, eventos e personalidades que moldaram essa cidade vibrante ao longo dos séculos. Quem foi João Pessoa Cavalcante de Albuquerque? Uma figura proeminente na política brasileira durante a primeira metade do século XX. Nascido em 24 de janeiro de 1878, na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba. Ele era descendente de uma família influente e tradicional da região. Desde jovem, mostrou-se interessado em política e direito, formando-se em Direito pela Faculdade de Recife, atualmente Universidade Federal de Pernambuco. Sua carreira política começou a ganhar destaque na Paraíba, onde ocupou diversos cargos públicos, como deputado estadual e prefeito de João Pessoa, capital do estado. Em 1928, foi eleito vice-presidente do Brasil, na chapa encabeçada por Washington Luiz. Durante esse período, João Pessoa destacou-se por suas ideias progressistas e sua defesa dos interesses nordestinos. No entanto, sua trajetória foi bruscamente interrompida. Em 1930, quando foi assassinado em Recife aos 52 anos de idade. O motivo do assassinato foi uma disputa política entre grupos rivais. Sua morte teve repercussões em todo o país, levando à eclosão da Revolução de 1930. Que resultou na queda do governo de Washington Luiz e na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque deixou um legado marcante na política brasileira, sendo lembrado como um líder visionário e defensor dos interesses de sua região. Sua morte trágica contribuiu para mudanças significativas na história política do Brasil, marcando o início de uma nova era na política nacional. A morte de João Pessoa. Crime passional ou homicídio? Embora haja várias narrativas tentando explicar esse fato, ainda existe muitas contradições. O uso do jornal A União para atacar seu antagonismo político, e isto era recorrente por parte de João Pessoa. Entre 20 e 26 de julho de 1930, a data de fato ao seu assassinato, a revista Paraibana, considerada uma das mais antigas da América do Sul, direcionou ataques às famílias Pereira, Dantas e Suassuna em suas manchetes principais. Além dos ataques públicos às famílias rivais, inclusive como na capa do jornal de 24 de julho de 1930, quando liga João Suassuna ao movimento do cangaço no sertão paraibano, o jornal A União deu publicidade
a documentos retirados a partir de um arrombamento supostamente clandestino feito ao escritório mantido por João Dantas na capital paraibana. A história que se popularizou foi de que o escritório foi invadido a mando do político João Pessoa. Embora o que se sabe é que o escritório foi encontrado arrombado e os papéis e documentos que ali estavam foram recolhidos pela polícia estadual da época. Outra teoria foi que a morte de João Pessoa foi motivada, em parte, por questões relacionadas a Anaide Beiris, que era irmã de João Dantas, e supostamente tinha um relacionamento amoroso com João Pessoa. A difamação de João Pessoa sobre a honra da família de Dantas, incluindo Anaide, foi um dos principais motivos que levaram ao duelo fatal entre os dois políticos. João Dantas então morre na prisão do Recife, em 6 de dezembro de 1930. Anaide Beiris, vítima indireta de todo esse desdém político, após a morte de João Dantas, sabendo que a polícia estava à sua procura, se escondeu no asilo Bom Pastor, no Recife. As freiras contam a história que quando ela chegou no local já havia tomado veneno, no dia 19 de outubro. Segundo a carta da Madre Superiora enviada à família, ela sofreu muito antes de sua morte. Segundo a Madre, ela morreu rezando o Pai Nosso, no dia 22 de outubro de 1930. As origens de João Pessoa. Estas origens remontam ao período colonial do Brasil. A região onde hoje está localizada a cidade de João Pessoa era habitada por povos indígenas, principalmente da nação Tabajara. No entanto, foi durante o processo de colonização portuguesa que a era começou a ser mais intensamente povoada. A fundação da cidade remota ao século XVI, quando os colonizadores portugueses estabeleceram um núcleo de povoamento na região, inicialmente denominado de Nossa Senhora das Neves. Com o tempo, o povoado foi crescendo e se desenvolvendo, tornando-se um importante centro urbano na Paraíba. Ao longo dos séculos, João Pessoa passou por diversos momentos históricos, incluindo períodos de prosperidade econômica impulsionados pela produção de açúcar, bem como momentos de conflitos e transformações políticas, como durante a luta pela independência do Brasil e a abolição da escravatura. Atualmente, João Pessoa é a capital do estado da Paraíba e uma cidade conhecida por suas belezas naturais, sua rica história e sua cultura diversificada. Suas origens coloniais ainda estão presentes em sua arquitetura, tradições e identidade cultural, fazendo dela uma cidade fascinante para se explorar e conhecer. A Era Colonial e o ciclo da cana-de-açúcar. Durante a Era Colonial na Paraíba, o ciclo da cana-de-açúcar
desempenhou um papel crucial na economia e na sociedade da região. Assim como em outras áreas do Nordeste brasileiro, a produção de açúcar foi a principal atividade econômica durante grande parte do período colonial. Os colonizadores portugueses estabeleceram engenhos de açúcar ao longo da costa da Paraíba, aproveitando o clima favorável e o solo fértil para o cultivo da cana-de-açúcar. Esses engenhos eram unidades produtivas que incluíam plantações de cana, moendas para extração do caldo, fornos para a produção de açúcar e estruturas para armazenamento e transporte. A produção de açúcar na Paraíba era intensiva, em mão de obra escrava, com milhares de africanos sendo trazidos para trabalhar nos engenhos sob condições extremamente difíceis. O trabalho escravo era brutal e desumano, e muitos escravos morriam devido às condições de trabalho e às doenças. Apesar dos desafios, o ciclo da cana-de-açúcar trouxe prosperidade econômica para a Paraíba durante o período colonial, impulsionando o desenvolvimento de vilas e cidades ao redor dos engenhos. No entanto, a economia baseada no século também era vulnerável a flutuações nos preços do mercado internacional e a ataques de corsários estrangeiros, o que contribuiu para a instabilidade econômica da região em certos momentos. Com o declínio da produção de açúcar na Paraíba ao longo do século XVIII, outras atividades econômicas como a pecuária e o comércio ganharam importância. No entanto, o legado do ciclo da cana-de-açúcar ainda está presente na cultura, na arquitetura e na história da Paraíba, sendo parte integrante da identidade da região. Independência e abolição da escravatura. A Paraíba desempenhou um papel significativo durante o processo de independência do Brasil e na abolição da escravatura. Independência. Durante o período que aconteceu a independência do Brasil, a Paraíba estava sob domínio português. No entanto, assim como em outras partes do país, o sentimento de insatisfação em relação ao domínio colonial cresceu entre os habitantes locais. Movimentos pró-independência ganharam força, e líderes como o paraibano André Vidal de Negreiros desempenharam papéis importantes na luta pela autonomia. Em 7 de setembro de 1822, com a declaração de independência por parte de Dom Pedro I, a Paraíba e o restante do Brasil tornaram-se independentes de Portugal. Embora o processo de independência não tenha sido isento de conflitos e tensões, a Paraíba acabou por se entregar à nação brasileira como uma das suas províncias. A abolição da escravatura na Paraíba e em todo o Brasil foi um processo gradual, marcado por décadas de resistência e luta por parte dos escravizados e de movimentos abolicionistas. Na Paraíba, assim como em outras regiões do país, a economia baseada na escravidão era dominante, com os escravos sendo utilizados principalmente nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos. No entanto, ao longo do século XIX, cresceu o movimento abolicionista na Paraíba,
com a criação de sociedades e associações que defendiam o fim da escravidão. Eventos como a Revolta dos Malês em 1835 e a Guerra de Canudos em 1896 também contribuíram para questionar o sistema escravista e ampliar o debate sobre abolição. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. A Paraíba foi uma das províncias a aderir à lei, libertando milhares de escravos que trabalhavam nas plantações e nos engenhos da região. A independência e a abolição da escravatura foram eventos marcantes na história da Paraíba, representando momentos de transformação e libertação para a população local. Esses acontecimentos contribuíram para moldar a identidade e os rumos futuros do Estado. Modernização e urbanização. Na Paraíba foram processos que ocorreram ao longo do século XIX e se intensificaram no século XX, trazendo mudanças significativas para a sociedade e a economia do Estado. Expansão da infraestrutura. Durante o século XIX, a Paraíba viu um aumento na construção de estradas e ferrovias, o que facilitou o transporte de mercadorias e pessoas entre as cidades e regiões do estado. A chegada da ferrovia foi especialmente importante, conectando a Paraíba e outras partes do país e estimulando o crescimento econômico e populacional. Crescimento urbano. As cidades paraibanas passaram por um processo de crescimento e urbanização, com a expansão das áreas urbanas e o surgimento de novos bairros e infraestruturas. João Pessoa, capital do estado, foi uma das cidades que mais se beneficiou desse processo, tornando-se um centro urbano importante na região nordeste do Brasil. Modernização econômica. A modernização econômica da Paraíba foi impulsionada por diversos fatores, incluindo a diversidade das atividades econômicas além da agricultura, como o comércio e a indústria. Novas indústrias surgiram, especialmente nas áreas têxtil e alimentícia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Melhorias na educação e saúde. Com a modernização, houve investimentos em educação e saúde, com a construção de escolas, hospitais e outras instituições públicas. Isso contribui para a melhoria da qualidade de vida da população e para o desenvolvimento humano do Estado. Desafios e contradições. Apesar dos avanços, a modernização e urbanização também trouxeram desafios como o aumento das desigualdades sociais e a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Além disso, questões como a falta de infraestrutura básica em algumas áreas e a degradação ambiental foram desafios a serem enfrentados. No geral, a modernização e urbanização na Paraíba representaram um período de transformações profundas na sociedade e na economia do estado, moldando a sua passagem urbana e contribuindo para o seu desenvolvimento ao longo dos séculos XIX e XX. Cultura, arte e identidade. A cultura, arte e identidade na Paraíba são extremamente ricas e diversas, refletindo a história e a diversidade do povo paraibano ao longo dos séculos.
Aqui estão alguns aspectos importantes. Cultura tradicional. A cultura tradicional paraibana é marcada por influências indígenas, africanas e europeias. Festas populares como o Carnaval, o São João e o Festival de Folclore de Campina Grande são celebradas com entusiasmo em todo o estado, destacando danças, músicas, comidas típicas e manifestações religiosas. Arte e artesanato. A arte na Paraíba se manifesta em diversas formas, incluindo pintura, escultura, artesanato e música. A região é conhecida pela produção de artesanato em barro, renda, madeira e cerâmica, com destaque para trabalho dos artesãos de João Pessoa, Campina Grande e outras cidades. Literatura e música. A literatura paraibana produziu grandes nomes como José Américo de Almeida, Augusto dos Anjos e Ariano Suassuna, que contribuíram significativamente para a cultura brasileira. Na música, gêneros como o forró, o frevo e o baião têm raízes profundas na Paraíba e continua a influenciar artistas locais e nacionais. Identidade cultural. A Paraíba é fortemente ligada à sua história, geografia e diversidade étnica. A riqueza da cultura popular, as tradições religiosas, o folclore e as festas regionais são elementos essenciais que ajudam a construir e preservar a identidade do povo paraibano. Patrimônio histórico. A Paraíba possui um rico patrimônio histórico e arquitetônico, com edifícios coloniais, igrejas barrocas e sítios arqueológicos que contam a história da região. Destacam-se o Centro Histórico de João Pessoa, a cidade de Bananeiras e o conjunto de engenho de açúcar ao longo do litoral. Em resumo, a cultura, arte e identidade na Paraíba são elementos fundamentais que definem a essência e a diversidade desse estado do Nordeste brasileiro, enriquecendo a vida de seus habitantes e atraindo visitantes de todo o mundo. E assim concluímos nossa jornada pela história de João Pessoa e a Paraíba. Esperamos que vocês tenham desfrutado dessa viagem no tempo e que tenham uma nova apreciação pela rica herança